Aula 2. Fortalecendo a autoridade pessoal. Nesta aula, vamos aprender como fortalecer a sua identidade pessoal, ativar a sua voz de defesa, falar de forma precisa e consistente para se impor, exigindo o respeito merecido e reconhecer sua importância em qualquer contexto social. Lembrando que todos os ensinamentos que serão ministrados aqui precisarão de prática, a fim de serem aprimorados. Sendo assim, para fortalecer sua persona, é necessário primeiro descobrir quais são as suas fraquezas, para poder combatê-las. Dito isso, vamos começar. Para se permitir ser alguém forte e dominante, você precisa conhecer suas deficiências. Não se trata de uma tarefa fácil, visto que só você mesmo pode descobrir isso. Há quem tenha a sorte de ter pessoas sinceras e honestas próximas capazes de lhes dar algum despertar, mas a grande maioria das pessoas não tem, e eu não recomendo contar com a sorte para essas tarefas. Ao se autoanalisar, você não pode ser muito autocrítico e pôr defeito em quase tudo em você mesmo. Do contrário, você também não pode se sobreelevar a ponto de achar que não tem defeitos. É importante que você se auto-observe com os olhos da racionalidade. Como fazer isso? Vamos para a prática. Vá para diante de um espelho, fale para você mesmo algum comando de ordem a respeito de algo que você precise fazer. Por exemplo, se você precisa estudar mais, fazer uma dieta, juntar dinheiro para investir em algo, praticar algum esporte ou fazer qualquer atividade física, dê esse comandos de ordem, justificando o porquê, como e a partir de quando você deve fazer o que precisa. Nesse momento, observe, enquanto fala, que autoridade emana de você mesmo. Verifique se o seu tom de voz está adequado, nem tão alto e nem tão diminuto. Olhe sua postura corporal, note sua expressão facial e olhar. Pergunte-se se você se sentiria comandado por alguém com uma autoridade como a sua. Esse exercício deve ser praticado várias vezes, a fim de você, primeiramente, se autoconhecer, depois identificar seus pontos de fraqueza e, por fim, aprimorar a sua autoridade. Não confunda a autoridade com arrogância. O que está sendo ensinado nessa aula é um comportamento de liderança e autorrespeito. A postura que você sempre deve adotar é de alguém de respeito que não está subserviente ou subjugado por ninguém. Não importa qual papel você desempenhe na sociedade, sua autoridade deve ser fortalecida a fim de não abrir brechas para que você seja ofendido, aviltado ou humilhado verbalmente por ninguém. A imposição do seu valor perante os outros é uma questão de prática comportamental e não depende do seu nível educacional ou status social ou econômico. Dentre outros meios, é preciso saber ser educado sem ser submisso. Ser simpático com alguém não é abrir liberdade para que alguém te trate como se você pudesse ouvir qualquer coisa. Seja enérgico com as pessoas, para que saibam que elas não podem descarregar seus fardos em você, ou lhe repassar o maltrato que elas receberam de outra pessoa. Uma das saídas para esse infortúnio é evitar confessar coisas íntimas suas para terceiros e, principalmente, permitir que elas sejam muito abertas para desabafar e falar do assunto muito pessoais para você. Esse limite de liberdade por par-lhe-á de muitos desaforos futuros. Além disso, não se preocupe em ser uma pessoa menos popular ou com menos pessoas ao seu redor. Na hora do pega para capar, entre aspas, ou da necessidade mesmo, boa parte dessas pessoas muito rodeadas de gente acabam ficando abandonadas quando mais precisam. Atenha-se a cativar somente a quem lhe pode ser útil e comumente essas pessoas são muito respeitosas e prestativas com você. Nunca sorria, esboce satisfação e, principalmente, demonstre indiferença quando alguém debochar ou lhe deixar em uma situação constrangedora. Em momentos como esse, sua autoridade como pessoa está ameaçada e você precisa se impor, revidando imediatamente tais insinuações. Lembre-se que uma coisa é as pessoas rirem com você e outra é elas rirem de você. Também não adianta eu lhe dizer o que você tem que dizer ou fazer em situações como essa, porque em cada caso irá demandar uma reação diferente. Logo, você precisa estar sempre em alerta para agir com esperteza e prontamente. Entretanto, nunca revire um deboche ou piada com outro.
não se iguale com aqueles que você está combatendo. Seu comportamento precisa ser superior ao deles. Você também não pode escorar-se ou depender de terceiros para impor seu respeito. Sua autoridade deve emanar de você mesmo e não de alguém próximo a você. Portanto, fortaleça o seu caráter e controle o seu medo. Algumas pessoas já têm essa dinâmica, mas a maioria precisa desenvolvê-la. Infelizmente, tenho uma má notícia para te dar. Esse amadurecimento apenas se consegue na prática. Não é possível teatralizar esse tipo de situação para você treinar e aprender como se faz. Tudo o que você deve fazer é estudar bem os conceitos ensinados aqui, a fim de não deixar o medo e a ansiedade do momento fazerem com que você esqueça dessas informações. Cuidado ao ser simpático ou educado com os outros. Comporte-se de modo a não permitir que sua afabilidade não seja interpretada como fraqueza ou uma brecha para lhe denegrir. Por exemplo, nunca se autodeprecie, apontando seus próprios defeitos, medos e fraquezas para fazer os outros rirem. Há muita gente fazendo isso nas redes sociais, inclusive se autodenegrindo, falando e fazendo coisas absurdas em troca de comiseração alheia, mas acabam tendo sua própria imagem sendo menosprezada e seus nomes mal falados. Há uma garota estudante de pedagogia em uma faculdade particular, com mais de 200 mil seguidores em uma rede social, cujo conteúdo postado por ela consiste em mostrar o quão burra e incauta ela é por tirar tanta nota baixa nas provas e se autodenegrir mostrando seus próprios defeitos físicos. Isso quando não está falando sobre sexo em tom de brincadeira. Essa garota vive sendo alvo de memes depreciativos na internet e recebendo mensagens desabonadoras no seu perfil das redes sociais. Embora haja quem se divirta com o conteúdo dela e até a elogie pela pessoa extrovertida que ela é, esse tipo de comportamento deixa qualquer pessoa suscetível de ouvir ofensas por parte de terceiros oportunistas e maldosos. Logo, é esse tipo de brecha nas relações com as pessoas que você deve evitar. Ao se pronunciar, diga objetiva e nitidamente o que quer e o que não quer. Quem muito fala geralmente demonstra incerteza no que diz, fazendo com que você seja alvo de afrontas ou comentários de mau gosto quanto à sua autoridade. Também é fundamental que você se mantenha firme quando os outros discordarem das suas vontades, opiniões e afirmações, e não respeitarem a sua individualidade. Há quem implique com outras pessoas apenas pelo modo como o outro penteia o cabelo, ou pelo estilo de alimentação que tem, ou até por outros detalhes até mais banais, como professar uma determinada fé religiosa, torcer por um determinado time de futebol, ter uma determinada visão de mundo e assim por diante. Portanto, é preciso sempre agir com firmeza no uso das palavras ao falar, a fim de se fazer respeitar. Entretanto, mesmo agindo com condutas bloqueadoras de ataques e se prostrando como autoridade perante os outros, você ainda ficará suscetível a ofensas e provocações verbais, se isso ainda acontecer. E mesmo a culpa não sendo sua, saiba que a culpa é do agressor por querer te ofender ou simplesmente não ter educação para usar as palavras. Não se assuste ou se recrimine. Há agressões gratuitas e infundadas sendo proferidas por toda parte e contra qualquer pessoa. Em momento de agressão ou simples intromissão verbal inesperados, algumas ficam atônitas e pasmas, incapazes de reagir. Em momento de agressão ou simples intromissão verbal inesperada, algumas pessoas ficam atônitas e pasmas, incapazes de reagir perante a situação de perplexidade. Comumente, as agressões não anunciam seus ataques e por isso sempre pegam suas vítimas desprevenidas. O efeito surpresa coíbe a reação defensiva, tornando-a inerte por muitas vezes. Alguém pode até pensar 1000 coisas na hora, mas acaba sem qualquer reação no fim das contas. De uma certa maneira, esse tipo de ataque absorve toda a nossa atenção, deixa-nos surpresa pela incredulidade de um ato desagradável e imerecido, além de sugar toda a nossa energia por essa atitude. Para lidar com esse tipo de situação é preciso saber e nos conscientizar que elas existem e podem surgir a qualquer momento. Para se desvencilhar-se dos bloqueios mentais que nos acometem por essas agressões, é necessário desviar a atenção da pessoa do agressor e não do que ele disse. Como é isso? Para retaliar tal atravessamento verbal, é importante focar no que foi dito, a fim de pegar a flecha pela haste antes que ela lhe atinja. Vamos ao exemplo. Imagine a situação que você está conversando com um amigo e um outro alguém chega do nada e fala para a pessoa que está falando com você
que tem um assunto a tratar e começa a dizer como se você simplesmente não existisse. Por vezes, a pessoa até se atravessa fisicamente na sua frente e lhe dá as costas, menosprezando sua presença. Consegue entender esse tipo de situação? Já passou por isso em algum momento da sua vida? Note que esse tipo de desrespeito não lhe foi proferido em um único palavrão sequer, mas foi o suficiente para lhe detratar como pessoa, agindo como se você fosse um nada, ou simplesmente não existisse. Nesses momentos em que talvez você nem conheça quem é a pessoa, você deve chamar a atenção do intrometido ou da intrometida no mesmo tom da intromissão, exigindo que deixe a conversa que você estava tendo com a outra pessoa terminar, para depois ela poder se pronunciar. A maioria das pessoas, com o mínimo de bom senso, desculpam-se e esperam afastadas. Já outras, sem educação e civilidade, tendem a impor suas atitudes grotescas e afirmar que estão com a razão em fazer o que fizeram com você. Porém, você não pode lhes baixar a cabeça. Do contrário, esse tipo de gente fará pior depois. E você mesmo se arrependerá por não ter reagido na hora quando deveria. O pior de tudo depois, acredite no que vou dizer agora, é o peso na consciência por não ter feito nada na hora para defender a sua moral. Entender os contextos que uma afronta verbal pode acontecer é o primeiro passo para aprendermos a lidar com eles. Em seguida, precisamos entender como assimilar as emoções que nos afligem nesses casos, a fim de lidarmos com o tratamento emocional dessas situações. Na próxima aula, vou tratar como assimilar a tontura tida com o golpe de uma agressão verbal inesperada e despertar desse susto antes de partir para o contra-ataque. Lá, também vamos estudar sobre como se restabelecer de uma agressão verbal, como lidar internamente com esse tipo de agressão e vamos estudar outros detalhes. Portanto, não perca tempo e vamos para a próxima aula deste curso.